Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós entregamos a Ti, ó Deus, a nossa casa, o nosso futuro, o destino, e pedimos a Tua força, pedimos a Tua graça, e que o Senhor faça justiça em favor de cada um de nós. Que toda injustiça, maldade, mentira, difamação, invenção, calúnias, que o Senhor faça justiça. Pedimos justiça total e completa. E oramos, ó Deus, por livramento do Senhor. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja nossos filhos, guarde a entrada e a saída de todos nós. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e oramos por milagres de Deus agora. Senhor, toque na vida dessa mulher que não consegue engravidar. Nós liberamos uma palavra profética, que o milagre acontecerá. Oramos também por toda pessoa que tem algum tipo de impossibilidade, para que a maravilha do Senhor toque no corpo dessa pessoa, restaure completamente a sua vida, sua saúde, sua força, seu vigor. Oramos também para que todo aquele que está sendo atacado emocionalmente, que essa pessoa receba a força do Senhor, essa pessoa seja fortalecida pelo Teu poder, meu Deus. Que o poder de Deus toque na vida deste homem, o poder de Deus toque na vida dessa mulher. E nós quebramos agora todo espírito de confusão, de contrariedade, de maldade contra nossas vidas e declaramos: maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Citamos o Salmos 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que o Senhor possa trazer alegria para a nossa casa, que o Senhor possa abastecer a nossa casa de amor, de paz, de força, de união, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, tira do caminho dos nossos filhos o que não vem do Senhor, mas o que for do Senhor, mantém. O que for do Senhor, abençoe. O que for do Senhor, multiplique. No nome de Jesus eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração, todo clamor, que o Senhor derrame graça sobre teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe o teu caminho. Eu venho aqui com uma palavra profética sobre a tua vida e no final eu quero fazer uma oração especial por você, em nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na vida, eu já vi grandes operações de Deus. Agora, há poucos dias atrás, diz que em um evento cristão, uma pessoa foi curada e levantou da cadeira de roda. Bem, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que para Ele não há impossíveis. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma cruzada e uma mulher que ela veio, o marido dela a trouxe, eles vieram de táxi na época e no meio da oração, essa mulher, ela sentiu uma força vindo sobre as suas costas e ela foi completamente curada. Ela levantou da cadeira de roda e ela não quis voltar de táxi, ela voltou de a pé para casa. Ela voltou de a pé, ela queria caminhar e isso me marcou muito. Então, quando as pessoas dizem que viram milagres, eu acredito, eu sou uma pessoa da fé. Nada é impossível para Deus, não há impossíveis para Deus. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do sobrenatural.
E hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se você ler a Bíblia apenas por ler, sem a revelação do Espírito, aquilo não vai trazer o proveito que poderia trazer. As pessoas entendem mal, até mesmo que a palavra de Deus ela ensina, quando eles não olham com as lentes do Espírito. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E hoje eu quero falar um pouco sobre mentalidade. Nada muda até a sua mentalidade mudar. Isso é muito forte que eu estou te ensinando. Nada muda até que a sua mente mude. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que Nicodemos, que era um homem muito importante, foi ter com Jesus. E Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. Mas ele não entendia como que isso podia acontecer. Ele pensava, será que quando eu me entregar a Deus, eu terei que voltar ao ventre materno para então nascer de novo? E Jesus disse que não, que ele não compreendia as coisas do Espírito. É muito importante você mudar a sua mentalidade. Caso contrário, o que Deus falar para você vai ser sempre uma loucura. Vai ser sempre uma coisa assim, impossível, improvável de acontecer. Mas quando você lê a palavra com os olhos do Espírito, você começa a ver o que você não via antes. Por isso, nada muda até que a sua mente mude. Você pode mudar de lugar em vez da velha mentalidade. Você pode mudar de casa e permanecer com uma velha mentalidade. Você pode trocar de roupas e permanecer com uma velha mentalidade. Porque a nossa mentalidade, ela não é mudada quando nós vamos a um novo lugar ou compramos uma nova casa. A nossa mentalidade, ela é mudada quando ela passa por um processo. É por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser renovada. E a Bíblia então diz, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não se experimenta a vontade perfeita de Deus se você não renovar a sua mente. Tem gente com a mente velha. Eu não estou falando do corpo de uma pessoa de idade, estou falando da mentalidade, uma mentalidade velha, uma mentalidade que não foi renovada. Ou seja, a pessoa quer ter os mesmos resultados com a mesma mentalidade. Você não tem como ter novos resultados com a mentalidade antiga. A maior tragédia da vida, como disse Myles Munroe, não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Porque isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade certa faz ver a vida com propósito. Isso significa que para você viver o que Deus tem para a sua vida, você tem que descobrir o seu propósito. Você não foi simplesmente jogado aqui nessa terra para ser mais um, ou para conquistar algumas coisas e criar os teus filhos e levar eles para a escola e estudar algumas coisas e ter alguns momentos de prazer. Não. Deus te criou por um propósito. Quando você está vivo, você tem que explicar o que está fazendo com as suas horas, com seus minutos, com a sua energia, com seus talentos e com o seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou aqui nessa terra por um propósito. Então, eu preciso justificar para Deus como que eu estou vivendo os meus dias aqui nessa terra. Será que eu estou vivendo os meus dias de acordo com o que Deus preparou para a minha vida? Porque o homem, ele traça planos, ele faz projetos, mas isso não significa que esse seja o plano de Deus para ele. E a maioria das pessoas vive a vida como um experimento.
Isso significa que tem gente que, sabe, não tem fé na vida que tem. E não tem fé porque não sabe o seu destino, não conhece o seu propósito, não descobriu, sabe, o porquê que Deus o colocou diante de algumas pessoas, o porquê que Deus o colocou em alguns lugares. Até hoje, ele está tateando no escuro, porque não conseguiu entender o propósito divino para a sua vida. E a sua mentalidade, ela vai ser muito responsável pela descoberta do seu propósito. Porque é incrível, gente. Eu estava até meditando sobre isso. Quando Jesus me chamou para o ministério, sabe, eu tinha um outro propósito na vida. Eu tinha, na verdade, não era um outro propósito, eu tinha um outro plano. Mas o plano que eu tinha não estava alinhado com o propósito. Às vezes você tem muitos planos na vida, mas aqueles planos estão totalmente fora do propósito. É por isso que eu creio que uma pessoa só vai descobrir o seu propósito a partir do momento que Deus revelar para ela. A partir do momento que ela entender, que Deus mostrar isso para ela. Não é o tipo de coisa que a gente vai se gloriar e dizer, sabe, eu fiz tudo por mim mesmo para descobrir o meu propósito, eu encontrei o meu propósito. Não, eu acredito que isso é uma revelação de Deus. Se o propósito vem de Deus para a nossa vida, então eu preciso acessar a Deus para descobrir o meu propósito. Existe um senso de destino em sua vida? Ou você está vivendo, sabe, um dia de cada vez, esperando com que venha a aposentadoria e você aproveite alguns dias e depois você venha a descansar? Você não é um erro. Aliás, até descobrir a sua razão pessoal de viver, você nunca se sentirá realizado. E isso é uma coisa que você tem que colocar na sua mente. Eu só irei me sentir realizado a partir do momento que eu descobrir o meu propósito. E quando você descobre o seu propósito, sabe, as coisas não são pesadas. Mesmo que você tenha um grande trabalho, muitos desafios, você sabe que você está vivendo o que Deus preparou para você viver. Por isso, eu estou convencido que todos nós fomos criados para um propósito, equipados com potencial e também projetados para um destino específico criado por Deus. Então eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Você já sabe o que Deus tem para você? Alguns de nós pensam que todo mundo vai ser empresário, todo mundo deve ser rico, todo mundo deve ser um comunicador, mas o propósito para cada pessoa é distinto. A Bíblia diz que algumas mulheres, o trabalho delas era só servir o ministério de Jesus. Elas não tinham o trabalho, sabe, de comunicar, elas não tinham o trabalho de ser como uma apóstola, não. O trabalho delas era servir o ministério de Jesus. Algumas pessoas querem apenas estar nos holofotes, porque eles pensam, esse é o meu destino. E os anos passam e nem sempre o destino de uma pessoa é estar nos holofotes. Às vezes é estar nos bastidores. É ser como algumas mulheres que serviam o ministério de Jesus. O trabalho delas era servir, e a Bíblia diz que inclusive serviam o ministério de Jesus com seus bens. Às vezes você vai servir um ministério, mas talvez nunca pegar no microfone. E outras vezes, Deus quer que você pegue o microfone, que você seja uma comunicadora, que você seja uma influência na vida de outras pessoas. Por isso que muitos estão presos sob o medo que têm de pessoas, porque não descobriram o seu propósito. Então eles ficam pensando o que o outro vai me fazer, ou o que pode me fazer um homem, ou será que eu não vou ser rejeitado? Será que eu vou ser aceito? Quando você caminha no seu propósito, não importa se as pessoas te apoiam, importa se o céu te apoia. E até você descobrir o seu propósito, você nunca poderá maximizar o seu potencial. E quando você encontra seu propósito e potencial, você se torna imparável. Você se torna alguém que
por mais que venha lutas, por mais que venha gente contra você, você permanece firme, porque você conhece seu potencial e você conhece seu propósito. Você já sabe o seu propósito? Já conhece seu potencial? Nenhuma opinião humana pode te atingir quando você descobre o seu propósito na vida. E tudo isso é uma mentalidade, porque quando você descobre o seu propósito, a sua mentalidade, ela é blindada. Porque você sabe, eu preciso fazer isso. Sabe, é como se você estivesse conectado ao teu destino, conectado ao que Deus tem para a sua vida, independente do que acham ou do que deixam de achar. Enquanto nós permanecermos sem procurar o nosso propósito, sem buscar isso, talvez nós estejamos perdendo tempo com coisas que só estão consumindo nosso dinheiro e nossa energia. Agora, você já parou para pensar qual é o lugar mais rico do planeta? Qual é o lugar mais rico aqui dessa terra? Miles Monroe, ele falava, ele já não está aqui entre nós, mas deixou poderosos ensinos para nos abençoar. Ele foi um pastor, foi um doutor, foi um mentor de inúmeros empresários no mundo inteiro, e ele falava uma coisa: o lugar mais rico do planeta não são os lugares onde tem petróleo, onde tem grandes reservas de ouro ou grandes reservas de prata, mas é num cemitério. E daí ele explicava que no cemitério havia livros que não haviam sido escritos, músicas que nunca foram cantadas, projetos que nunca saíram do papel, potencial que foi enterrado. Ou seja, há pessoas que morrem com tudo aquilo que Deus colocou dentro delas, porque não tiveram a coragem ou às vezes não encontraram o seu propósito, acharam que aquilo não era importante, acharam que a ideia não era importante, acharam que nunca poderiam fazer aquilo. A mentalidade, a falta de uma mentalidade vencedora faz você morrer com aquilo que Deus te deu. Por isso que nós temos que ter uma mentalidade que descobre o propósito e que vive com intensidade o que Deus tem. Existem 3 meios práticos para uma mudança de mentalidade. A palavra de Deus muda a sua mentalidade, mas não apenas ler ela, mas ler ela com as lentes do Espírito. Relacionamentos certos, porque se você se conecta com gente que nunca foi a lugar algum, gente está cada vez mais frequente. Pessoas que nunca conquistaram na vida querem ensinar aos outros. Pessoas que você olha, sabe, elas têm muito conhecimento, mas elas nunca construíram nada na vida. Você está se relacionando errado. Você tem que se relacionar com pessoas que constroem, pessoas que têm legado, pessoas que carregam algo de Deus, algo divino na vida delas. E a terceira coisa, esteja nos ambientes certos. Os ambientes certos vão ajudar você a mudar a sua mentalidade. E creia, se não mudar a mente, a vida não muda. Tem que mudar a mentalidade. Peça ao Espírito Santo hoje para lhe ajudar a mudar a mentalidade, para que você viva uma vida de propósito. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91 e quero também fazer alguns convites para você. Meu primeiro convite é que o domingo agora eu estarei ministrando na igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 da manhã. Tem culto às 9 e às 18h30. Eu estarei no culto das 9 da manhã. E no final do culto eu estarei orando por quem está doente fisicamente e emocionalmente. Jesus cura. Eu creio em Jesus. A minha fé está em Jesus. E eu quero convidar você a vir. Nós estaremos fazendo oração. Eu estou toda essa semana de jejum. Eu só vou entregar meu jejum no domingo. Toda essa semana eu estou de jejum. Estou crendo que Deus vai fazer coisas muito grandes esse domingo, em nome de Jesus. E também, você que é meu aluno na Academia Kingdom, nós vamos entrar no módulo mais importante da academia na semana que vem, que é o treinamento profético dentro da academia. Eu vou ficar 2 meses
dando esse treinamento profético para todos aqueles que são nossos alunos dentro da Academia Quino Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quino Global. Amém? E também nossos livros que vão abençoar você tremendamente. Café com Jesus Kids, que vem com canetinha para as crianças. O Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntando os dois livros, tem mais de 700 orações. Então, vai edificar o seu dia, vai abençoar você quando você sair de casa. Amém? Então, adquira nossos livros em nosso site www.vinicius17.com.br. Aqui na descrição do meu vídeo já tem os links para você depois clicar e adquirir. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero convidar você que está aqui pela primeira vez no canal a se inscrever. Vamos andar juntos. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Eu não creio que algo seja aleatório. Às vezes as pessoas dizem assim: eu ouvi, eu gostei, mas, sabe, eu não tenho tempo para acompanhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, quando Deus nos apresenta para uma pessoa, é porque Deus quer nos abençoar através daquela pessoa. Às vezes pelo conhecimento que ela tem, às vezes pelos dons e talentos que ela carrega, às vezes pelas direções que Deus vai nos dar através daquela pessoa. Nada, absolutamente nada é aleatório, nada. Você não me conheceu por acaso e eu creio que eu não estou aqui. Esse é o meu propósito. Você encontrou alguém que está vivendo o seu propósito. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Foi Deus que me colocou aqui diante de você. Então existe um propósito. Amém? É por isso que eu quero convidar você a se inscrever aqui. E gostaria que você me ajudasse a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que pudermos. As pessoas precisam aprender a ser generosas. Generosas com aquilo que recebem. É uma bênção que você está recebendo, mas eu convido você a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa live agora. Mande aí para amigos, para parentes, para grupos que você está. Me ajude a semear a palavra de Deus. Essa é a mentalidade nossa. Sabe, as pessoas não ajudam quem elas não conhecem. Mas se você é abençoado por uma pessoa, ou de alguma forma aquela pessoa faz o bem, e você a ignora, você está perdendo uma oportunidade de ser abençoado. Por quê? Porque quando nós honramos quem Deus está usando para nos abençoar, nós somos abençoados. Nós temos que parar com a mentalidade de só receber e temos que aprender a dar. Amém? Salmos 91, eu quero declarar aqui, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? E também, sábado, agora eu estarei anunciando uma das maiores campanhas do ano. Eu vou fazer 21 dias de oração e jejum. É um propósito que Deus colocou no meu coração.
E eu creio que vai movimentar muito as coisas, porque tem muita gente que me acompanha que quer ter mais resultados na oração. E eu quero convidar você a experimentar algo nesse sábado, na live das 6 horas da manhã. Eu vou já começar a divulgar esses 21 dias de oração e vai ser uma grande bênção, eu creio nisso, amém? E eu sei do poder da oração e do jejum. Então, convido você a conhecer essa direção que Deus deu. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar nesse momento, visita cada família. Oramos pela justiça de Deus agora, total e completa, que toda mentira, invenção, difamação, invenção, que toda ação contrária, que todo ataque de Satanás contra a vida dessa pessoa cesse completamente. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre nossa família, todo ataque contra nossos filhos, todo ataque contra a nossa vida, contra o nosso casamento. Nós repreendemos e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Toda arma forjada contra nós declaramos que não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós. A mão vitoriosa, a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Livra-nos do mal, Jesus. Livra-nos da cilada de Satanás. Livra-nos do engano. E te pedimos, ó Deus, que a vida de Jesus, a presença de Jesus, se faça presente na nossa casa e na nossa família. E eu oro agora pela cura total e completa de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder de curar. Eu declaro saúde sobre a tua vida, que a unção de Deus desça sobre ti, que o jugo espiritual seja quebrado, que a opressão seja desfeita, todo lugar que é pesado, todo lugar que está carregado de forças malignas, nós damos uma ordem: escuta aqui, mal, pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e saia no nome de Jesus. Oramos por transformação na nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do reino, tem que ser a mentalidade de Cristo. Oramos em nome de Jesus para que possamos crer que Deus faz milagres, crer na intervenção de Deus, crer que não existe impossíveis, crer que Ele pode todas as coisas. Jesus, nós cremos no sobrenatural. Libera a Tua glória sobre nós, libera Teu poder sobre nossas vidas e nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que sem o Senhor não somos nada e pedimos, Pai, nos segura em Tuas mãos, a nós e a todos da nossa casa. Confiamos em Ti, entregamos tudo a Ti e pedimos resposta sobre cada pedido de oração. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus possa te abençoar poderosamente e ricamente. No nome de Jesus Cristo. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, visita toda pessoa e toda família que está sendo injustiçada, toda pessoa que está sendo atacada, toda pessoa, meu Deus, que o inimigo tem intentado contra a sua família, contra a união dentro da sua casa. Oramos para que a presença de Jesus Cristo venha trazer união, venha encher essa casa de amor e venha também trazer a restauração necessária. Oramos, Pai, declarando que nossos filhos são herança do Senhor e que o mal não tem poder sobre a vida deles e que todo tipo de arma forjada contra a vida dos nossos filhos ou contra a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, caia por terra agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas para Deus, toda pessoa que fez uma oração específica, toda pessoa que está pedindo ao Senhor uma bênção, uma intervenção, um milagre, uma proteção especial, uma abertura de porta. Senhor, nós te pedimos, traga respostas
Tua palavra diz, Senhor, que Tu és um Deus que responde. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, Pai, eu te peço que cada carta que foi escrita para Deus, venha ter a resposta do Senhor, venha ter a liberação sobrenatural, as transferências divinas, venham sobre o pedido de oração, a oração específica que cada um está fazendo diante de Deus. Também oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado, todo aquele que está lutando contra uma doença, que o poder de Jesus Cristo cubra essa pessoa agora. E nós declaramos o que está escrito na palavra: Ele perdoa pecados e sara doenças. Jesus, nós declaramos saúde agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, tocando na pele, tocando no sangue, tocando nos órgãos internos. Também oramos para que todo tipo de limitação que essa pessoa tem hoje, oramos para que o poder de maravilhas envolva ela e que o Senhor a restaure e a restabeleça completamente no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que estiver sendo atacada por obras das trevas, nós repreendemos agora a ação contrária e damos ordem: mal, bate em retirada, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela. Eu também oro, Pai, por provisões especiais financeiras, para que o Senhor traga provisão. Todo suprimento que essa pessoa está pedindo ao Senhor, que seja liberado. Coloca as pessoas certas no caminho dela. Senhor, dá ideias para ela, dá inspiração para ela. Movimenta as águas da vida dela, no nome de Jesus Cristo. Tira também toda a tristeza, Pai, todo o desânimo, toda a perseguição, toda a inveja que essa pessoa enfrenta. E nós declaramos: a mão do Senhor está sobre ela. Senhor, a nossa vida está nas mãos vitoriosas do nosso Deus. A nossa família está nas mãos vitoriosas do nosso Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Uma palavra que Deus me deu. Eu sei que ela é profética. Amém? Eu sei que essa é uma palavra profética. Como ouvir o Espírito Santo com clareza e confiança. Eu quero dar 3 chaves para você que vão ajudar você a aguçar o seu ouvido espiritual. Em João capítulo 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que se você pertence a Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus é a sua herança, porque você é a ovelha dele. Você pertence a Ele, então é sua herança ouvi-lo, ser guiado por Ele, ter direção dEle para a sua vida. Imagine viver cada dia com um GPS divino, guiando cada passo seu. Aí você diz: isso é um sonho para mim. E se eu falar para você que você tem o Espírito Santo? E o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele lhe guiará a toda a verdade. Mas então por que eu não ouço? Porque tem muito barulho na sua volta. Tem muita coisa lhe preocupando, tem muita coisa tirando a sua atenção. Nós podemos ficar cegos pela dor. Nós podemos ficar cegos pelo processo. Podemos ficar cegos pelos sentimentos pesados que temos que lidar e enfrentar todos os dias. Mas o Espírito Santo está constantemente falando, sussurrando instruções, alertando você sobre perigos, revelando oportunidades e afirmando o seu propósito a todo tempo. A todo tempo o Espírito Santo está fazendo isso. É por isso que nós temos que passar tempo com Deus, ter familiaridade com a voz de Deus, para podermos receber das instruções de Deus. Muitas pessoas estão sintonizadas na frequência errada, cercados por tantos ruídos, em vez de estarem focados na voz suave de Deus. Então, é tanto problema, é tanta coisa ao seu redor, e é telefone, e é mensagem, e é e-mail, e é isso, e é aquilo, e sabe, a nossa vida vai ficando que nem um balão,
né? A gente vai se enchendo de preocupações, se enchendo de ansiedades, se enchendo de estresse. E quando a gente se dá conta, estamos só dando ouvido a essas vozes e não ouvimos a voz suave do Espírito Santo, falando ao nosso coração: filho, eu estou contigo, estou te fortalecendo, eu vou te capacitar, esse mal não vai te vencer. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Certa vez eu ouvi a história de uma jovem que estava tomando um rumo que ela jamais sonharia. Ela estava se mudando para o exterior, ela queria morar fora do país e tinha uma porta que se abriu para ela de um emprego tão sonhado por ela que ela achou que isso era impossível. Então ela foi se preparando para se mudar de país e aquela correria toda, e chegou o dia dela pegar o voo. Só que naquele dia que ela estava para pegar o voo para mudar de vida para sempre, ela começou a sentir uma inquietação fortíssima, e ela estava constantemente orando: Senhor, se for a tua vontade, se isso veio do Senhor, se essa oportunidade é a oportunidade de ouro na minha vida. Muita coisa acontece quando você ora, muita coisa acontece, inclusive coisas estranhas, mas aí já tem a mão de Deus. E ela começou a sentir essa inquietação e aquela voz dentro dela dizendo: não vai, não vai, não vai, não vai. Quando chegou, sabe, algumas horas antes de tomar a decisão, porque ela já estava com as malas prontas e já estava com o passaporte, já estava com tudo nas mãos, ela decidiu não ir. Ela agradeceu a empresa, cancelou seus planos, o lugar que ela tinha alugado, ela liberou o lugar, enfim. Meses se passaram, menos de um ano. Aquela empresa que ela iria trabalhar, aquela empresa faliu, quebrou totalmente. E isso foi um testemunho para ela de que a voz do Espírito Santo, ela não é só para os eventos cruciais da nossa vida, mas a voz do Espírito Santo é também para os pequenos detalhes. É para os pequenos detalhes. A verdade é que a voz de Deus não está reservada para profetas, para pastores ou os ultra-religiosos. Não. A voz de Deus é uma herança para mim. A voz de Deus é uma herança para você. Eu fico triste, sabe? Quando as pessoas, elas dizem assim: não, Deus só fala através da palavra. A palavra é o nosso balizador da fé. Eu acredito, de Gênesis a Apocalipse, eu acredito que a palavra de Deus, ela é inerrante. Eu acredito nela totalmente. A minha vida é debruçada nela todo santo dia, há mais de 20 anos. Eu creio na palavra de Deus, mas eu creio também que Deus, Ele tem multiformas de falar conosco. Então, sabe, nós precisamos deixar Deus falar. É que o homem, ele quer colocar Deus, sabe, em um lugar de limitação. Ele quer colocar Deus, sabe, encerrar Deus dentro de um quarto e dizer: Deus, o Senhor fica aqui e a minha vida será só isso aqui. E Deus está dizendo para você: não, eu falo fora da caixa. Eu posso usar o que eu quiser para chamar a sua atenção. Então, a Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo 21, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Deus está sempre falando conosco. Sabe, aqui, nos nossos ouvidos, nós só temos que prestar mais atenção. Eu quero dar 3 chaves para você, sabe, poder receber as instruções de Deus, porque já sabemos que Deus fala. Agora eu só preciso identificar. E 3 chaves vão me ajudar a ouvir a Deus. A primeira chave é a chave da expectativa. Se você viver acreditando que Deus é silencioso, você não o ouvirá. Esse é o problema das pessoas. Elas acham que Deus, sabe, deixou que elas resolvessem todos os problemas da vida delas, e o que elas não conseguirem, então, elas vão a Deus. Então é como se Deus só fosse o Deus do impossível.
O Deus das coisas possíveis não é para ela. Deixa eu dizer para você, Deus é um Deus que quer estar conosco todo santo dia. Ele quer me guiar da manhã até a noite. Ele quer me guiar também nas pequenas decisões do meu dia. Eu não estou falando daquelas mínimas decisões, tipo, qual sapato eu vou hoje, qual tênis eu vou usar, será que eu boto uma gravata, será que eu não boto, será que hoje está bom para mim eu ir para eu sair com esse casaco? Deus, qual que é a tua vontade? Essas coisas mínimas, as mínimas, você escolhe, você decide. Você escolhe inclusive a escola que você quer que seu filho estude. Agora, outras decisões que envolvem nosso trabalho, que envolvem com quem nós vamos casar, e até mesmo pequenas decisões, sabe? Sobre fechar um negócio ou não, assinar um contrato ou não, tudo isso você tem que envolver Deus. Deus quer estar ativo na nossa rotina. Deus quer estar ativo na nossa rotina. Ontem eu fui analisar alguns negócios junto com um amigo meu e nós entramos num estacionamento e sabe, ele em 2 estacionamentos ele se perdeu. Eu disse, homem, você não vê placa? Brinquei com ele, né? E daí ele deu risada. Mas às vezes Deus está falando com a gente não vê, sabe, os indicativos de Deus, as placas de Deus, tipo Deus dizendo assim, não entra aí, filho, não entra aí que você vai ter problemas. É por isso que eu gosto sempre de ver as coisas com os meus olhos, de sentir o que Deus está falando, para que eu tome uma decisão. Sabe, é muito distante de você quando você tem que tomar uma decisão e você não ouviu nada de Deus sobre aquilo. Então, a chave da expectativa é fundamental. O Espírito Santo não é apenas uma vantagem espiritual. Ele é a chave para você viver com propósito e precisão. Diga assim comigo, o Espírito Santo é a chave para que eu possa viver com propósito e precisão. Amém? A segunda chave é a chave da quietude. É como eu disse, tem muito barulho. Eu gosto muito de fechar a porta do quarto. No meu escritório também, eu fecho a porta e fico sozinho com Deus. E quero tirar aquele tempo de quietude buscando ouvir a Deus, sem celular. Sabe, isso é uma disciplina que eu tenho. Quando eu estou em oração, eu não atendo o celular. Quando estou em oração, eu não quero entrar nas minhas redes sociais. Quando estou em oração, eu não quero ficar vendo outras coisas. Eu quero ficar só com Deus, eu quero que aquele tempo seja um tempo exclusivo. Eu quero que aquele tempo seja de uma quietude total. Às vezes eu gosto de fundo musical enquanto eu estou orando e outras vezes eu não coloco nada, eu só fico em silêncio diante de Deus. Você tem que procurar um lugar calmo para ouvir a Deus. As orações de tomada de decisões fortes que eu tive na minha vida, eu entrei num banheiro antes de assinar algo e eu entendi da parte de Deus que buscar esse lugar de quietude é fundamental para você poder, sabe, separar as vozes, o que é a voz da sua mente, o que é a voz dos outros e o que é a voz de Deus. Porque quando você vai se aconselhar com uma pessoa, aquela pessoa pode lhe dar ótimos conselhos, mas às vezes não é o conselho de Deus para você, sabe? E quando a poeira baixa, você entende que você está entrando num lugar aonde você precisa estar com o seu coração calmo para ouvir a Deus. Se você deixar a agitação e deixar os sentimentos de alguma maneira perturbarem você, você não consegue escutar Deus com clareza. Então busque um lugar de quietude. Se você mora numa casa, vai para o lado de fora da casa, vai caminhar. Sabe, eu gosto muito de ouvir a Deus quando eu caminho. Na verdade, quando minha esposa me convida para ir na academia, eu tenho prazer de ir, porque eu boto meu fonezinho de ouvido ali, e ali eu fico ouvindo Deus. Sabe, eu ouço uma palavra, às vezes coloco um louvor, e ali Deus vai ministrando ao meu coração, e o Espírito Santo vai falando algumas verdades para mim, e saiba, Deus não fala só encorajamento, Deus fala também aquilo que você não quer ouvir para tratar do teu coração. E a terceira coisa que vai ajudar você, essa é uma chave poderosa,
cuide os padrões de Deus, as formas como Ele fala com você, a forma como algumas situações estão se repetindo. Quando isso acontece, tem uma informação. Eu acredito que quando a inveja aumenta contra você, quando você é perseguido pelas pessoas, quando pessoas mentem, quando pessoas inventam, quando pessoas te atacam de forma truculenta, é nesse momento que o Espírito Santo está querendo falar contigo. E o Espírito Santo está dizendo: filho, uma grande bênção está no seu caminho. Você precisa aumentar as orações. Teus inimigos já viram. Teus inimigos já viram. Você precisa agora se levantar em oração. Então, quando eu percebo as coisas espirituais, o movimento, os padrões se repetindo, eu tenho que saber que Deus está falando comigo e que esse é um momento crucial para eu ouvir a Deus. Quer ver? Essa semana aconteceu algo comigo. Há um ano atrás, eu enfrentei uma situação muito difícil. E passou um ano, a mesma situação. E daí eu vi um padrão se repetindo, sabe? Quase a mesma coisa acontecendo aqui. A luta muito parecida. Eu disse: tem alguma coisa que Deus quer falar? E um detalhe, nas 2 vezes que eu enfrentei essa luta, eu estava para tomar algumas decisões. E agora também estou para tomar algumas decisões. Aí eu pensei assim, será que o inimigo sabe que aquilo ali vai ser uma grande bênção? Bem, ele não vê o futuro, o diabo não vê o futuro, mas ele consegue enxergar a movimentação do que isso pode ocorrer se você permanecer naquele rumo. O diabo não tem pressa como alguns de nós, ele é um profundo observador. Então nós precisamos compreender que alguns padrões é Deus falando com você. Essa luta é porque você está no caminho certo. É porque o que eu tenho para você é grande nesse meio. E você diz: puxa vida, será? Não é que será? É. Entende o que Deus está falando com você hoje? Eu espero que sim. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E hoje foi maravilhoso nosso tempo de mesa, né? Toda quarta-feira estamos tendo um tempo de mesa dentro da academia aqui no Global. Você não sabe o que está perdendo, viu? Porque ali eu dou conselhos, eu tiro dúvidas das pessoas. É uma mesa, mesmo que seja online e que haja ali muitas pessoas, eu atendo muita gente. Eu fico cerca de 45 minutos, sabe? Que nem uma metralhadora, dando conselho para um, dando conselho para outro, tirando a dúvida de outro, 45 minutos sem parar. E se você precisa de um conselho, precisa tirar uma dúvida, vem se tornar aluno da academia, desfrute de tudo que tem dentro da academia aqui no Global, vai ser uma grande bênção. E também falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Esses livros aqui vão te abençoar tremendamente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E você que quer se tornar aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Vai lá no meu site, que lá no meu site você pode se inscrever para a academia, ok? Vamos lá. Quero começar aqui no Salmo 91. Enquanto isso, quero pedir a você que você compartilhe essa oração com o máximo de amigos, de parentes, nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Compartilhar o bem. Sempre que você compartilhar o bem, você está semeando. Sempre que você compartilhar a palavra de Deus, você está semeando uma coisa muito, mas muito boa. Então, compartilhe, semeie e abençoe a vida de outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Vamos apresentar nossa carta para Deus. Pega aí, levanta a sua carta também e vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti toda carta para Deus. Toda pessoa que está orando junto comigo agora e está, Senhor, pedindo a bênção, pedindo o favor do Senhor, pedindo a intervenção. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido e eu te peço, Senhor, traga respostas. Que tudo aquilo que estiver amarrado, tudo aquilo que estiver em atraso no espiritual, nós oramos para que haja um destravar, para que haja um romper. Oro também por todos aqueles que estão pedindo pela saúde, todos aqueles que estão doentes. Eu oro declarando saúde agora a essa pessoa, a cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus, Tu és cura. Nós colocamos a nossa fé em Ti. Tu és aquele que tem todo o poder. Confiamos em Ti, descansamos em Ti. E eu oro, Pai, por pessoas que estão com situações impossíveis na sua vida, para que o Senhor intervenha. Espírito Santo, fala com Teus filhos também. Aquele, meu Deus, que não consegue ouvir a Deus, que ele possa receber uma instrução divina, que ele possa destravar para ouvir a Deus, que ele possa honrar a voz de Jesus, a voz de Jesus que está sempre falando com ele. Abre os ouvidos espirituais dos teus filhos e filhas, Senhor, no nome de Jesus. E eu peço, Pai, traga paz a cada lar, tira a insônia, tira as perturbações e que a presença de Cristo Jesus, essa presença maravilhosa que traz vida, essa presença extraordinária que traz salvação, nós invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus agora. Você que está orando junto comigo, invoque com fervor o nome de Jesus. A Bíblia diz que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus Cristo agora. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre ti, está sobre tua família e que você tem paz, a paz que vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E não esquece de compartilhar. Alguém está precisando desse compartilhamento, alguém precisa dessa palavra, precisa dessa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Que Deus te abençoe e até mais.